Nós vamos aproveitar esse momento em que todo o país, o mundo todo, são muitas pessoas que têm passado nessa quarentena por estados depressivos, de angústia, até síndrome de pânico. Mas nós vamos falar um pouquinho nisso, baseado na vida de um personagem que também enfrentou, mas soube como agir nessa situação. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 do livro de Efésios, no versículo 31 e 32, ele diz assim: toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós vamos aprender aqui com o apóstolo Paulo, amém? Sobre saúde emocional. Eu quero que vocês entendam, em tempo de estresse, de exaustão crônica e fadiga mental, precisamos aprender com o apóstolo Paulo sobre os segredos da sua saúde emocional. Muitas doenças que atingem o nosso corpo é o reflexo do estado da nossa alma. Paulo sabia o que era sofrer. Lá em 2 Coríntios você vai ver, a experiência de Paulo nos mostra que é possível viver com muita saúde na alma, mesmo passando pelo vale do sofrimento. Você pode observar em 2 Timóteo, na tua casa, capítulo 2, versículo 3. As 3 evidências da saúde emocional do apóstolo Paulo. Primeiro, ele era capaz de cantar quando havia mais motivos para chorar. Que coisa interessante, como ele dominava a mente. Paulo, preso ali com Silas, tinha levado 40 chibatadas, estava na prisão. Humanamente falando, talvez, se fosse eu e você, o motivo é estar questionando, murmurando, lamentando, sentindo dores, mas a Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Então ele era capaz de cantar quando havia mais motivo para chorar, está em Atos 16. Ele era capaz também de escrever sobre alegria, quando, humanamente falando, havia mais razões para estar triste. Quantas cartas em Filipenses 1,14, 18, 25 e assim por diante, ele escreveu em momentos em que o seu corpo padecia, mas a sua alma, o seu espírito estava forte. Outra coisa, o apóstolo Paulo, ele termina seu ministério em uma prisão marmitina, cheio de fé e de esperança, dizendo que o combate foi bom, que valeu a pena. Ele termina sem ódio, sem rancor, sem amargura. Como é que pode, né? Um homem que termina a sua vida, pregou a vida inteira, termina a sua vida numa prisão e termina cheio de esperança, dizendo que o combate pelo qual ele passou foi bom e que valeu a pena. Quer dizer, ele termina sem ódio, sem rancor, sem amargura, né? Agora eu pergunto, quais são os segredos da saúde interior de Paulo? Como é que podemos fazer? Vamos lá. Primeiro, Paulo mantinha a paciência. Como é difícil, né? Nessas épocas. E outra, a paciência, ela traz experiência. E a experiência traz esperança. E a esperança não traz confusão. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um profundo fruto pacífico de justiça nos excitados por ela. Hebreus 11:10. Amados, veja bem os benefícios que a própria tribulação produz na vida do cristão. Elas promovem a glória de Deus. E Jesus, ouvindo isso, diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Nós vemos aí que quando Lázaro passou por aquela doença, provavelmente ele sentiu dores, uma doença que levou à morte. Mas olha a palavra que Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Às vezes alguns pequenos problemas de tribulação, de angústia, não é para a tua derrota, é para que a glória de Deus expresse em tua vida. Amém? Outra coisa, nos ensina a vontade de Deus. Está no Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu, Senhor, aprendesse os teus estatutos. Amém? Terceiro ponto, nos fazem voltar para Deus. E quando estiveres em angústias, e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor, o teu Deus, e ouvirá então a tua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso,
e não te desamparará, nem destruirá, nem te esquecerá da aliança que jurou aos seus pais. Nos ensinam sobre a vontade, está lá em Deuteronômio 4, 10, 31. Quarto passo, nos purifica. O sofrimento purifica a alma, né? Na verdade, quem a Deus disse, suportai o castigo, não ofenderei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. Jó declarou isso. Elas nos fazem buscar mais o Senhor, está lá em Lamentações. Ela nos convence do pecado. Antes de ser afligido, de estar angustiado, andava errado. Mas agora tenho guardado a tua palavra. Olha que coisa linda. Outra coisa, elas nos lapidam. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Isaías capítulo 48, versículo 10. Então, amados, o fogo é a prova do ouro, é a adversidade dos homens fortes, amém? A pedra preciosa não pode ser polida sem frição, sem haver dor, gasto, nem o homem pode ser aperfeiçoado sem provação. As aflições fazem a cada um de nós amadurecer a virtude dos santos, amém? Então receba essa palavra. Não estou dizendo que está sendo fácil, não é fácil, para ninguém, principalmente nesse momento. Vem a depressão, e a depressão te leva a uma angústia profunda, e a angústia profunda te leva a síndrome de pânico, e chega até o ponto de você pensar no suicídio. Mas o Senhor Jesus não quer que você pense dessa maneira. Mesmo que o horizonte do teu céu esteja todo turbulento, com nuvens negras, acredita, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está te tirando dessa situação mais fortalecido, mais santificado, mais cheio de fé e mais experiente para vencer e enfrentar os obstáculos da vida e ser vitorioso em Cristo Jesus. Receba essa mensagem de acalento para a tua alma nesta manhã, aqui, Manhã com Deus, pastor Carlos Alberto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que a graça, a comunhão, a virtude e as doces consolações do Espírito Santo repouse e esteja agora presente sobre cada vida, hoje e para todo sempre. Amém. Participe e compartilhe desse vídeo com esse vídeo de pessoas que também estão precisando ouvir. Um bom dia em Cristo.